29 a 34. João 1, de 29 a 34. Depois nós vamos ler João 3, de 26 a 30, tá? Então depois de João 1, vocês escolhem só aqui um pouquinho e nós vamos lá para João capítulo 3. Eu vou fazer essa leitura na Bíblia, da nova tradução na linguagem de hoje. Foi a tradução que eu mais achei interessante para esse momento. Diz assim na minha Bíblia: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Repita comigo, por favor: um homem que é mais importante do que eu. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre o homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. João capítulo 3, agora versículo 26. João capítulo 3, versículo 26. Eles foram dizer a João, eles eram os discípulos de João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor, ou seja, Jesus, no outro lado do rio Jordão, está batizando as pessoas. E o Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João Batista respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas eu fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Em outras traduções, convém que ele cresça e que eu diminua. E convém que Jesus cresça e que eu diminua. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Depois nós vamos sair do 1, vamos para o 3. Fique com a sua Bíblia aberta. Irmãos, na Bíblia nós encontramos personagens interessantes, né? Uns se destacam de forma diferente do outro, e alguns nos chamam mais atenção do que outro. Tenho certeza que se você tem uma prática de leitura da Bíblia, você gosta mais de alguma passagem, de algum personagem. Não é verdade? Nós temos aqueles personagens que são considerados grandes personagens, né, da Bíblia. Os heróis da fé, por exemplo, que é descrito em Hebreus 11. Os apóstolos de Jesus. Quem aqui não gosta de ler sobre Paulo, né, sobre Pedro e tantos outros personagens, Moisés, Josué? Mas tem um personagem, irmãos, que também me chama a atenção. Esse personagem é João Batista. O Batista, como era chamado, ele me chama a atenção, irmãos, porque a característica mais marcante de João Batista, não só no texto que
nós lemos, mas em toda a sua vida é a sua humildade. Irmão João, ele tinha uma facilidade enorme de sair de cena para que Jesus pudesse aparecer. A característica desse personagem, irmãos, deste homem, é uma característica que deve servir de exemplo para a vida de todo crente em Cristo Jesus. Porque João, irmãos, talvez você não tenha ainda um conhecimento tão profundo sobre esse personagem, ou talvez sua leitura nessas passagens seja uma leitura muito rápida. João, ele tem motivos, irmãos, para se engrandecer, para perder o foco, para deixar com que o ego, com que o engrandecimento tirasse daquilo que era propósito de Deus para ele. E se você conhece a história, era propósito antes dele nascer. Quando o anjo anunciou ao seu pai o seu nascimento, Deus já tinha um propósito, um ministério na vida dele. Mas ele teve muita oportunidade para sair do foco, irmãos. Mas João, ele é marcado, a característica principal dele é a humildade. Eu sei que você conhece a história, mas para que a gente possa ficar todos bem focados aqui no contexto de João, vamos relembrar um pouco aqui a história dele. João é anunciado por um anjo ao seu pai, quando esse exercia o sacerdócio no templo. Zacarias estava queimando incenso no templo, quando o anjo chega até ele e faz o anúncio de que ele teria um filho, mesmo sem a sua esposa ter condições de ter. O anjo anuncia que ele teria um filho, fala que esse filho seria um nazireu, seria um consagrado ao Senhor. Ou seja, João Batista já teria um propósito para a sua vida mesmo antes dele nascer. Hoje, quando nós olhamos a Bíblia, diante de tudo que aconteceu, nós já sabemos qual era esse propósito, que era preparar o caminho do Senhor, anunciar a vinda do Messias. Então, João, ele é anunciado a seu pai, ele tem aquele momento em que seu pai ele perde a fala, ele sai do tempo sem falar, e passa todo o período de gestação até que João Batista nasce. E João, irmãos, ele passa a se consagrar ao Senhor para aquilo que era o ministério dele. Se você for estudar um pouco, você vai ver que João ele se afasta um pouco de tudo aquilo que pudesse tirar ele do foco. Então ele vai para o deserto, ele busca a presença do Senhor, ele se consagra ao Senhor. Ali o Senhor fala com ele, o Senhor confirma o ministério na vida dele, e grave isso, no momento certo. Não é em qualquer momento, irmãos. Não é em qualquer momento, não é no tempo que ele achava que tinha que ser, não é no tempo que ele tinha entendido que tinha que ser, mas no momento certo, quando ele já estava preparado, quando o Senhor já havia ministrado ao seu coração, quando o Senhor já havia confirmado o seu ministério a ele sai para cumprir o seu ministério. E esse ministério é o cumprimento de uma profecia que está em Isaías capítulo 40, que diz que João Batista prepararia o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. E João sai, irmãos, para cumprir o seu ministério. Preste um pouco de atenção nessa observação. Irmãos, teve um tempo de preparação. João tem um ministério, um dos mais bonitos que a gente pode encontrar na Bíblia. O ministério é especial demais, mas é no momento certo. É no momento certo que ele vai viver o seu ministério. E antes de ele viver esse ministério, ele tem um tempo de preparação, que é aproximadamente 30 anos, até que ele comece a pregar e faça ali o cumprimento do ministério que o Senhor tinha para ele.
surpresa para ele em relação a isso. Ele já estava pregando e sabendo para o que ele estava pregando. Só que além de revelar o seu ministério, João ele já esperava também encontrar o Messias. Pegue sua Bíblia, por favor, João capítulo 1, versículo 32. Nós lemos o seguinte: João dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Versículo 33. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse homem é quem batiza com o Espírito Santo. Entende, irmãos, no texto que nós começamos a ler a partir do versículo 29, além de João já ter entendido o seu ministério, ele já havia entendido que Jesus era o Messias, porque o Senhor Deus, aquele que falou com ele, aquele que o preparou lá no deserto, virou para João Batista e falou assim: olha, você vai batizar com água, mas quando você vê um homem que vai estar diante de você e o Espírito Santo vai parar sobre ele, esse é quem batiza com o Espírito Santo, esse é o Messias, esse é o meu filho amado. Então João, irmão, já tinha duas confirmações na vida dele: a primeira do seu ministério e a segunda de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era o Messias. Quando nós entramos na leitura, que nós entramos a partir do versículo 29, já é um contexto em que João sabe exatamente quem é Jesus. E Jesus está se aproximando, era um dia após o batismo, um dia após onde tudo aquilo havia acontecido. João, ele para tudo que está fazendo, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, pegar a Bíblia hoje, abrir no Evangelho de João e lá no versículo 29 ler: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não nos traz nenhuma dúvida, porque nós já estamos mais de 2000 anos depois do sacrifício de Jesus. Então, quando a gente lê esse versículo, nosso pensamento se remete na cruz e a gente sabe que Jesus cumpriu o que está escrito aqui, ele foi o Cordeiro de Deus. Só que João, irmãos, ele anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus no início do ministério de Jesus. Jesus acabava de ser batizado por ele ainda estava iniciando o seu ministério, mas João vira para ele e fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E por isso a palavra cordeiro, irmãos, porque a palavra cordeiro naquele contexto significava sacrifício, era uma palavra muito comum naqueles dias. Quando João fala eis o Cordeiro, quem estava ouvindo automaticamente associava a palavra cordeiro a sacrifício. Então João estava dizendo: é esse homem que vai ser posto em sacrifício em favor do pecado de toda a humanidade. Irmãos, o que me deixa impressionado é que já fazem mais de 2000 anos que essa frase foi dita, e muito mais de 2 quando ela foi profetizada no Antigo Testamento. Então o Cordeiro, ele é profetizado, João prega sobre o Cordeiro. Essa frase, ela ganha vida na boca dos apóstolos, ela continua sendo pregada no início da igreja, atravessa mais de 2000 anos, irmãos, e nós continuamos pregando que Jesus é o Cordeiro de Deus. É uma frase viva, irmãos, é uma frase viva, não só viva, irmãos, como é um evangelho puro, o evangelho puro e simples. Se você quer pregar o evangelho puro e simples para alguém, vira para a pessoa e fala: Jesus é o Cordeiro de Deus. Irmãos, não existe evangelho mais puro do que esse. Por mais que a gente ouça pregações de tudo aquilo que Jesus pode nos dar, de tudo aquilo que Jesus pode fazer, de que Jesus pode prosperar a nossa vida financeira,
hoje, essa mensagem, essa frase: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. E aí, irmãos, no versículo 30, começa a aparecer essas características de João Batista que eu tenho falado aqui no início. A característica da humildade, a característica de sair de cena para que Jesus apareça. Vá no versículo 30, por favor. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque antes de eu nascer ele já existia. Em outras traduções, irmãos, esse é o homem que tem a primazia. Primazia, irmãos, é aquele que ocupa o primeiro lugar. João simples e puramente está dizendo: este é o homem que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Aleluia! Mais uma mensagem, irmãos, que não pode estar só na nossa boca, ela precisa estar no nosso coração, ela precisa estar na nossa vida. A gente precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, o Senhor verdadeiramente ocupa o primeiro lugar na minha vida. Só que mais do que dizer, irmão, nós precisamos viver o Evangelho de Jesus ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Queridos, na sua casa, Jesus precisa estar em primeiro lugar. No seu trabalho, Jesus precisa estar em primeiro lugar. Na tua faculdade, Jesus precisa estar em primeiro lugar. Não se expande no que eu vou dizer. No seu ministério, na igreja, talvez ele não esteja em primeiro lugar, mas ele precisa estar em primeiro lugar. Irmão, Jesus precisa estar em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. E esse é um dos motivos, irmãos, porque quando muitas vezes nós fracassamos, é quando nós deixamos que Jesus ocupe o primeiro lugar na nossa vida e colocamos ele em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Às vezes a pessoa começa bem na vida cristã e ela começa com aquela paixão, com aquele amor por Cristo, e ela está ali num relacionamento íntimo com Deus, e ela busca o Senhor, e o Senhor toma conta da vida dela. O Senhor é o dono do casamento, é o dono do lar, é o dono dos bens, é o dono de tudo. Só que vai passando o tempo, nós vai tendo um esfriamento, a pessoa vai se afastando de Deus, e Deus para de ocupar, o Senhor para de ocupar o primeiro lugar na vida dessa pessoa, e aí, irmão, vem o fracasso. Porque tudo aquilo que nós tentarmos fazer, tudo aquilo que nós quisermos fazer, sem que o Senhor esteja em primeiro lugar na nossa vida, nós estaremos sujeitos ao fracasso. Porque não existe força no nosso braço o suficiente para fazer aquilo que Cristo pode fazer por nós. Você pode dizer amém? Amém! Glória a Deus! Irmãos, trazendo para o contexto da igreja, nós temos a nossa vida cristã, nós temos os nossos ministérios. Aqui nós temos muitas pessoas com ministérios, com chamados de Deus. Eu aprendo com João Batista, irmãos, que é preciso estar preparado para viver o ministério de Deus. É preciso estar preparado, porque quando nós não estamos preparados, nós temos uma tendência, irmão, de tirar a glória do Senhor e trazer a glória para nós mesmos. Quando nós não estamos preparados para viver o ministério de Deus, nós temos uma tendência de tirar a glória do Senhor e trazer a glória para nós mesmos. Irmãos, muitos ministérios em igreja não vão à frente, porque o intuito de quem o lidera, o intuito de quem o faz, é atrair a glória para si próprio. Irmãos, essa é uma oração que tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Quando eu vier pregar, quando eu vier adorar, quando eu vier ministrar o Senhor, quando eu estiver fazendo qualquer coisa na vida da igreja, no reino de Deus, Senhor, que a glória nunca seja minha, mas que a glória seja sempre sua. Glória a Deus! Eu aprendo com João Batista, irmãos, que Jesus, ele dá sentido à nossa vida.
pensar, o anjo anuncia o seu pai, o nascimento de João Batista. Ele vive uma vida de consagração ao Senhor, ele busca a presença do Senhor, ele se prepara para viver o ministério. Mas quando ele começa a viver o ministério, quem está sentindo, irmãos, o ministério e a vida dele, senão Jesus? Jesus é o sentido da pregação dele, irmãos. Jesus é o sentido do ministério dele. E eu vejo, irmãos, que é a mesma coisa, trazendo para uma interpretação para os dias de hoje, acontece conosco. Você pode ter a vida que for, já pode ter vivido tantos anos, pode ter vivido tantas coisas na sua vida, querido. A sua vida ela só tem sentido quando você se encontra com Cristo. É quando você se encontra com Cristo, é quando você declara que Ele é o Cordeiro de Deus, é quando você reconhece Ele como Senhor na sua vida, que a sua vida tem sentido. E aí ele diz: eu não conhecia, mas quando eu vi o Espírito Santo descer e parar sobre ele, eu tive certeza de quem ele era. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, aqui está o maior momento da vida de João. Imagina, irmãos, ele entender seu ministério, ele entender que ele prepararia o caminho do Messias. Mas imagina agora quando ele se depara com o Messias, quando ele encontra o sentido da sua pregação e o sentido do seu ministério. Vá para o capítulo 3 agora, onde nós lemos, a partir do versículo 26. Aqui nós já estamos num outro momento. Nesse momento, os discípulos de João souberam que Jesus estava batizando. E meio sem entender o que estava acontecendo, foram até Jesus e disseram para ele: Senhor, mestre, você lembra daquele homem que você batizou, que você falou dele? Olha, ele está batizando. E ele não só está batizando, como as pessoas estão indo atrás dele. Talvez, irmão, o sentimento daqueles discípulos era mais ou menos assim: cara, você é o cara, é você que nós estamos seguindo. Agora esse cara aí que você batizou, ele está batizando, as pessoas estão seguindo ele, você não vai fazer nada? Aí, irmãos, com toda sinceridade, o que enche meu coração de gozo, o que me faz ficar impressionado com a humildade deste homem, João, mais uma vez, vá no versículo 26, mais uma vez, no versículo 27 ele diz: ninguém pode ter coisa alguma se essa coisa não for dada por Deus. Sabe o que João estava dizendo? Olha, o meu ministério é anunciar o Messias e termina aqui. Foi isso que Deus me deu. Eu não posso querer colocar a mão naquilo que Deus não me deu, porque esse é o ministério do Filho de Deus, não é meu. Eu não quero essa glória, eu não quero fazer aquilo que não é da vontade do Pai, porque eu tenho muito bem definido qual é o chamado de Deus na minha vida. Queridos, no reino de Deus, entenda uma coisa: não existe mais importante, menos importante. O seu ministério que fica na recepção, o trabalho no estacionamento, não é menos importante do que o meu quando eu venho aqui pregar a palavra, porque nós todos somos filhos de Deus. E nós somos um corpo, irmãos, e é o funcionamento desse corpo que traz o equilíbrio para a vida da igreja. E João, ele cita um exemplo, ele fala: olha, não tem um casamento que o noivo tem a noiva, e o amigo do noivo não se alegra com o noivo porque ele tem a noiva. Esse amigo do noivo sou eu. Eu estou alegre com Jesus porque a noiva é dele. Jesus é o noivo, eu sou amigo do noivo. E aí, irmão, João fecha
com a frase mais bonita da Bíblia, uma das frases mais bonitas da Bíblia: convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Convém que ele cresça e que eu diminua. Na linguagem de hoje, como eu citei, ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante, porque ele não é um homem qualquer. Ele é homem, e não estou tirando a humanidade, porque sem a humanidade também não faria sentido o Evangelho. Ele é homem, mas ele não é apenas um homem. Sabe por quê? Porque João Batista diz assim: olha, ele já existia antes de mim. Ele já existia antes de mim. Queridos, por ele ser muito mais do que um homem, por ele ser o próprio Deus, por ele ser o Filho de Deus, é fundamental que ele seja mais importante do que eu, mais importante que você. Irmãos, eu percebo, eu entendo, e nós podemos perceber que a essência do Evangelho, irmãos, é servir e não ser servido. Eu entendo, irmãos, que mais do que humildade, humildade é a característica principal, só que mais do que humildade, quando ele diz, é importante que ele cresça, que eu diminua, isso é sinônimo, irmãos, de maturidade espiritual. Não é só humildade, não, é maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque quando nós saímos de cena é que nós crescemos. Você não cresce espiritualmente quando você tenta atrair a glória para você. Você só cresce quando você sai de cena para que a glória seja de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem um propósito principal na vida do homem. O propósito principal de Deus na vida do homem é que o homem seja igual a Cristo. Deus deseja que o homem seja a semelhança dele, a semelhança do seu Filho. No Éden, querido, Jesus criou Adão, e o propósito de Deus é que Adão fosse o cabeça de uma raça. Então, diante de tudo que Deus criou, não apenas da humanidade, Deus disse que tudo deveria se reproduzir de acordo com a sua espécie. Só que através, irmãos, de Adão pecou, e por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e através do pecado a morte. Adão, irmãos, falhou no propósito de Deus, e todas as pessoas que foram descendentes de Adão, toda a humanidade, ela passou a ser também corrompida pelo pecado. É por isso, irmãos, que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo chama Jesus de um segundo Adão, porque o cabeça de uma raça falhou, gerando pessoas da mesma semelhança, pessoas imperfeitas. Mas Jesus, irmãos, quando ele vem, quando ele entra no mundo, quando ele morre para cada um de nós através do sacrifício na cruz, Jesus não morre apenas para nos livrar do inferno. Jesus morre para resgatar o propósito original de Deus. E hoje, irmãos, nós somos semelhança de Adão, mas podemos também ser semelhança de Cristo e cumprir o propósito de Deus perfeito para a nossa vida. Pegando essa expressão, irmãos, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu pergunto, como que Jesus pode crescer em nós? A resposta, irmãos, é através do nosso relacionamento com Ele. João capítulo 6, versículo 57 diz: o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha
versículo, irmão, Jesus estava falando sobre comer e beber o seu sangue. Ou seja, Jesus estava falando sobre uma aliança profunda. Então Jesus está dizendo: você quer caminhar comigo, você precisa se alimentar com a minha pessoa. Irmãos, presta atenção: se alimentar do Senhor, ter comunhão com o Senhor, é muito mais do que vir às celebrações da igreja. Relacionamento com Deus, irmãos, precisa ser diário. Diário. Deixa de ser mais. Se você vive uma vida cristã só vindo aos cultos, só vindo às celebrações, me perdoe, você não tem relacionamento com Deus. As celebrações, elas só servem, irmãos, para nos fortalecer, para nos aproximarmos mais do Senhor, mas o nosso relacionamento com o Senhor precisa ser diário. Quando o povo de Israel está no deserto, atravessando o deserto, o povo passa fome, e o povo murmura, e Jesus manda o alimento, manda o maná, para que o povo pudesse se alimentar. Só que se você reparar como é que era feita essa alimentação, que ela era diária. O povo não podia pegar o alimento e guardar para o dia seguinte. Todos os dias eles tinham que ir até ali. E sabe o que esse exercício faz, irmãos? Fazia com que o povo de Israel fosse até a Deus e reconhecesse que é Deus que os alimentava. Todo dia, irmãos, quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus e nós dedicamos tempo a Ele, nós vamos a Deus, nós estamos reconhecendo que é Ele que nos alimenta. Não dá para guardar alimento para o dia seguinte. Irmãos, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, nesse nosso alimento com Ele, esse alimento tem validade. Você precisa se alimentar diariamente. Irmãos, você precisa buscar tempo com Deus diariamente. Você precisa fazer a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, escutar um louvor no seu carro, ter um momento de adoração a Deus diariamente. Você precisa dobrar o seu joelho, ou sentar no seu sofá, ou seja o que for, mas ter um momento de oração com Deus diariamente. Abra sua Bíblia, dá um pouco mais à frente, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Irmãos, estamos falando de algo num contexto literal. Eles realmente foram companheiros de Jesus, só que trazendo para o contexto espiritual. Quando nós temos relacionamento com o Senhor, quando nós somos companheiros do Senhor Jesus, quando nós andamos com Ele, vai ser nítido que as pessoas percebam Jesus em nós. O nosso relacionamento com o Senhor, a nossa vida diária com Ele, vai mostrar que nós temos relacionamento com Ele. Irmãos, eu tenho aprendido pelo Senhor a não ter vergonha de dizer certas fraquezas quando eu estou aqui pregando. Algo bem sério, né, Deus? Não estou fazendo por causa do seminário, mas é algo bem sério. Não tenho tido vergonha, irmãos, porque muitas vezes a gente está aqui pregando, a pessoa pensa que a gente está aqui pregando, a gente é isso, é aquilo, não tem nada disso, irmãos. Não sou santão, não sou nada disso. Quinta-feira eu viajei com o pastor para São Paulo, fomos para São José dos Campos. Na quinta-feira à noite, a gente conversando lá, o pastor combinou que eu estaria pregando hoje de manhã. Na sexta-feira ele estava em São Paulo e voltamos. Cheguei em casa, fui direto para a faculdade, não tive tempo de preparar nada. Fui preparar algo ontem. Irmãos, eu fiquei o dia inteiro. A Lívia foi para o passeio das crianças, eu deixei de ir com ela. Eu fiquei o dia inteiro, irmãos, o dia inteiro, e não consegui encontrar resposta, inspiração para nada. Para nada. Pensei que Deus não estava falando mais comigo, que Deus tinha me abandonado. Chorei.
tinha nada preparado para pregar hoje de manhã, mas o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. E sabe o que ele ministrou, irmãos? A minha vida, como deve ser a sua também, é muito corrida. Muitas vezes a gente vive uma vida sem tempo para muitas coisas. Eu tenho muitos afazeres para a igreja, para o seminário. Eu já estava umas 2 semanas, irmãos, sem ter um relacionamento diário com o Senhor. Sendo bem sincero, sem ter um momento de devocional com Ele, sem ter um momento de oração com Ele. Quando o pastor me disse que eu ia pregar, o que eu tive que fazer? Correr para o Pai. Aí eu me senti, irmãos, como aquele filho que chega perto do Pai e chega assim meio sem graça. Senhor, vou pregar domingo. Troca uma ideia comigo. O Espírito Santo ministrou o meu coração, irmão. Fiquei muito mágico de buscar o Senhor quando eu vou pregar. Preciso buscar o Senhor diariamente. Aleluia! Glória! Eu posso, irmãos, como cristão, ter uma vida onde eu passe dias sem buscar o Senhor. E eu estava, irmãos, dias atarefados com tantas coisas que eu tinha que fazer sem buscar o Senhor. Pulei da cama às 6h30 da manhã, cheguei aqui na igreja 7:15. E somente aqui hoje de manhã eu consegui terminar de preparar a mensagem que eu vou pregar agora. Glória! Glória! Tive um direcionamento, tive uma confirmação sobre o que eu deveria pregar. Maravilhoso! E aí, irmãos, ele sempre fala, talvez as pessoas não acreditam. Às vezes, primeiro a ser ministrado com a palavra que nós pregamos somos nós mesmos, irmãos. Se tem alguém hoje que precisa buscar um relacionamento diário com o Senhor, esse alguém sou eu. Se isso também serve para você, glória a Deus. Mas em primeiro lugar sou eu, irmãos. Glória a Deus! Glória a Deus! Em primeiro lugar sou eu. Porque em primeiro lugar foi para mim que essa palavra foi ministrada. Para terminar, como que eu diminuo? Eu diminuo quando eu sou guiado pelo Espírito e não pela carne. Eu diminuo quando sou guiado pelo Espírito e não pela carne, porque a carne sempre vai tentar tirar a glória do Senhor. Quando que ele cresce? Quando eu tenho relacionamento com Ele. Quando eu diminuo? Quando eu sou guiado pelo Espírito. E aí fica uma pergunta, né? Muito comum. O que é mais forte na sua vida, a carne ou o Espírito? E a resposta é aquela que você mais alimenta. Se você alimenta mais a carne, sua carne hoje é mais forte que o Espírito. Se você alimenta mais o Espírito, seu Espírito é mais forte do que a carne. Irmãos, as experiências que nós temos com o Senhor precisam ser compartilhadas, precisam ser pregadas. É muito bom abrir a Bíblia, olhar a história de João Batista e ver das experiências que ele teve com o Senhor. Mas o Evangelho, irmãos, que nós cremos, ele seria um Evangelho incompleto se nós tivéssemos apenas as experiências dos personagens da Bíblia. Ele é evangélico, porque ele atravessa mais de 2000 anos, ele continua vivo até os dias de hoje. E hoje, por mais que eu pregue falando sobre João Batista, eu também posso pregar testemunho da minha vida, que o Evangelho é vivo, irmãos. É vivo. E não tem como, irmão, não tem como pregar essa mensagem, não cantar uma música que tem tudo a ver com ela. Eu queria pedir o Ministério de Louvor para vir aqui, por favor. E eu quero te convidar a fazer dessa música um momento de adoração, um momento que você vai se derramar diante do Senhor, um momento que você vai se quebrantar diante do Senhor. E você vai dizer: Senhor, cresça na minha vida, apareça, e que eu diminua, que eu me esvazie, que eu saia de cena, para que o Senhor possa reinar na minha vida.
te peço, continue nesse momento em que só você e Deus agora. E adore o Senhor com toda a força que tem no seu ser, com toda a sinceridade do seu coração. Nós vamos cantar mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, e menos de mim, Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua.
convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Josué. Josué, capítulo 1, verso de número 8, apenas esse versículo eu quero ler com você. Amém? Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes de meditar nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito desse texto. Ele tem uma razão muito especial na minha vida, porque foi o texto que Deus colocou no meu coração quando fui desafiado pelo Espírito Santo a ter uma vida de consagração, uma vida ministerial, uma vida pastoral. E quando eu pedi uma resposta de Deus para os meus convites, Deus me respondeu, não exatamente esse texto, mas com todo o capítulo 1 de Josué. Mas esse texto ele traz para mim também um ensinamento muito importante, porque hoje em dia o que mais se fala no meio evangélico, e quando eu falo no meio evangélico, por favor, não entendam toda a igreja evangélica, mas em alguns contextos de igreja evangélica, se fala muito a respeito de uma prosperidade, uma tal prosperidade que você conhece muito bem, e que não é a razão de ser prosperidade no conceito do coração do Pai, do coração de Deus. Domingo passado, domingo retrasado, eu trouxe uma palavra aqui, falando um pouquinho, dei uma pincelada, um pisozinho do que é essa prosperidade. E é interessante que tinha alguém que estava aqui na igreja, e depois, quando terminou toda a celebração, me procurou no gabinete para me dizer: pastor, eu durante tanto tempo estou ouvindo só falar da tal prosperidade do que o Senhor falou, mas quando o Senhor falou da verdadeira prosperidade, eu me senti aliviado, porque eu não concordo com essa tal prosperidade pregada e encantada, anunciada por tantas igrejas. E aqui eu vejo a seriedade dos irmãos. E a prosperidade do qual Josué está falando é uma prosperidade que vem em função de uma outra busca, que é a busca da prosperidade espiritual, do qual Ismael falou agora há pouco. Querido, olha, Deus só vai abençoar o filho que é obediente. O filho obediente é o filho que busca primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Josué falou isso. Aliás, não foi Josué que falou isso. Deus falou para Josué: em primeiro lugar, filho, você guarda as palavras da lei, medita nela dia e noite, tem uma vida espiritual, uma vida de consagração, uma vida de devoção, seja obediente à palavra, para que possas então prosperar no teu caminho. Tudo que você vier fazer seja próspero. E foi o que aconteceu com você. E aí eu quero falar com você, querido. Se você quer a verdadeira prosperidade, em primeiro lugar, busque ao Senhor. Busque a Deus. Tenha uma vida de intimidade com Deus, consagração com Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida. E você fazendo isso, eu quero te abençoar, para que a tua vida financeira seja próspera. Não a partir de uma busca irreverente que se prega por aí, mas resultado, fruto da tua espiritualidade, da tua busca, teu desejo de ser realmente o filho obediente a Deus. Amém? E você vai provar isso, você vai demonstrar a tua obediência ao Senhor. Agora, nesse exato momento, quando nós vamos cantar com o ministério de louvor, e enquanto cantamos, você vem aqui à frente e você vai provar não para mim, para a igreja, porque tem muita gente que pensa assim: eu tenho que mostrar na igreja que eu sou dizimista, que eu sou fiel. Nada disso, filho. Porque tem muita gente que entrega o seu dízimo, mas ao mesmo tempo não é fiel ao Senhor em outras áreas da sua vida. Você tem que demonstrar isso a Deus. Você só demonstra a Deus quando você é transparente com Ele. Até porque a palavra nos diz que nós não podemos enganar nada ao nosso Deus. Tudo está patentemente aberto, livre, claro aos olhos dele, que é minha vida e tua vida. Então que você nessa manhã, você assume essa responsabilidade de ser alguém fiel a Deus. Quando cantamos, você pode vir aqui